E se eu te dissesse que Deus está tentando falar com você agora mesmo? Talvez você nunca tenha percebido, ou talvez tenha ignorado os sinais. Ele pode estar usando situações, pessoas ou até mesmo momentos que parecem comuns para se comunicar. Neste vídeo, vamos falar sobre como reconhecer os sinais de Deus, como estabelecer uma conexão real com Ele e, mais importante, como deixar que Ele guie a sua vida. E sabe o que é mais incrível? A resposta pode estar muito mais perto do que você imagina. Eu sei que esse tema é forte e transformador, então não vou enrolar. Vamos direto ao que interessa. Você já parou para pensar que Deus pode estar tentando falar com você agora mesmo? Muitas vezes, estamos tão distraídos pelas preocupações do dia a dia que não percebemos os sinais que Ele nos envia. Mas a verdade é que Deus está constantemente se comunicando conosco, mostrando que não estamos sozinhos e que Ele tem um plano para nossas vidas. Um dos sinais mais marcantes da presença de Deus é a paz inexplicável em meio ao caos. Já aconteceu de você estar enfrentando um problema tão grande que parecia não haver saída, mas de repente sentiu uma calma que não fazia sentido? Essa paz não vem do mundo, mas diretamente de Deus. Em Filipenses 4, versículo 7, a Bíblia nos lembra: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Essa é uma das maneiras que Deus usa para nos dizer: "Eu estou aqui, cuidando de você." Outro sinal poderoso é quando você lê um versículo da Bíblia ou ouve uma mensagem que parece falar exatamente com a sua situação. Sabe aquele momento em que você está passando por algo difícil e de repente abre a Bíblia e encontra uma palavra que toca diretamente o seu coração? Ou quando está ouvindo uma pregação e sente como se o pregador estivesse falando só para você? Isso não é coincidência. Deus usa a sua palavra e seus servos para nos trazer respostas e consolo. Deus também fala conosco através de sonhos e intuições. Talvez você tenha sonhado algo que parecia insignificante, mas depois percebeu que aquele sonho trouxe uma direção ou uma resposta que você precisava. Ou então teve uma sensação inexplicável, como uma intuição, que te impediu de tomar uma decisão errada ou te encorajou a seguir em frente. Esses momentos são Deus agindo de maneira sutil, te guiando e mostrando o caminho. Às vezes, os sinais vêm através de pessoas ou situações. Já aconteceu de você estar perdido em dúvidas e, de repente, uma pessoa aparece na sua vida para dizer exatamente o que você precisava ouvir? Pode ser um amigo que surge do nada, um desconhecido que te dá uma palavra de ânimo, ou até mesmo um gesto de bondade que te lembra que Deus está cuidando de você. Essas situações não são por acaso. São Deus usando pessoas como instrumentos para te alcançar. Outro sinal comum, mas que muitas vezes ignoramos, é a sensação de inquietação no coração. Quando Deus está tentando falar, Ele pode colocar uma leve inquietação em você, como se algo estivesse faltando. Esse sentimento não é para te fazer mal, mas para te chamar a buscá-lo. É como um convite para se aproximar mais dele e ouvir o que Ele tem a dizer. Deus fala de muitas maneiras, mas nem sempre estamos atentos. Reconhecer os sinais é o primeiro passo para ouvir sua voz. Agora pense um pouco. Quantas vezes você já experimentou esses sinais? Quantas vezes você sentiu paz, recebeu uma palavra ou encontrou alguém que parecia estar ali no momento certo? Não ignore esses momentos. Eles são Deus dizendo: "Eu estou aqui, estou cuidando de você e quero que você confie em mim." Por fim, quero que você entenda que Deus não fala com os perfeitos ou com aqueles que têm todas as respostas. Ele fala com corações sinceros, com aqueles que se abrem para ouvi-lo. Mesmo quando estamos fracos, confusos ou nos sentindo perdidos, Deus está ali, falando conosco. Ele nunca nos abandona. Então, da próxima vez que sentir paz onde deveria haver medo, ouvir uma palavra que toca seu coração, ou perceber que tudo parece se alinhar de maneira inexplicável, lembre-se, não é sorte, não é acaso. É Deus falando com você, te mostrando que Ele está no controle e tem algo especial reservado para a sua vida. Deus está falando agora mesmo. Você está ouvindo? Falar com Deus é um privilégio que muitas vezes complicamos mais do que deveríamos. A verdade é que Deus não exige palavras difíceis, fórmulas secretas ou rituais complicados. Ele deseja algo muito mais simples, um coração aberto e sincero. É nesse coração que começa o caminho para se conectar com Ele. A oração é o primeiro passo para falar com Deus. Mas talvez você esteja se perguntando:
Será que estou orando da maneira certa? A boa notícia é que não existe uma fórmula perfeita para a oração. Não é sobre o que você diz, mas sobre como você diz. Deus quer ouvir o que está no seu coração, sem máscaras ou reservas. Ele quer que você converse com Ele como um filho fala com o Pai, com sinceridade, humildade e confiança. Jesus nos deu um exemplo claro disso quando ensinou a oração do Pai Nosso. Ele não usou palavras complicadas ou grandiosas, mas palavras simples e profundas. Em Mateus 6, versículo 6, Jesus também nos diz: "Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará." Isso significa que não importa onde você está ou como você ora. O que importa é a conexão do seu coração com Deus. Além da oração, o silêncio é essencial. Muitas vezes estamos tão preocupados em falar com Deus que esquecemos de ouvir. Você já parou para pensar que, em uma conversa, ouvir é tão importante quanto falar? No silêncio, Deus pode revelar suas respostas, trazer paz ao seu coração e direcionar os seus passos. Às vezes, tudo o que Ele precisa é que você pare por um momento, respire fundo e fique em silêncio na sua presença. É nesse espaço tranquilo que Ele fala de maneira mais clara. Outro caminho poderoso para falar com Deus é através da leitura da sua palavra. A Bíblia não é apenas um livro, é o próprio Deus falando com você. Cada versículo, cada promessa, cada história traz uma mensagem única para a sua vida. Quando você lê a palavra, Deus abre seus olhos para coisas que você não enxergava antes. É como se Ele estivesse sussurrando diretamente ao seu coração. Se você não sabe por onde começar, experimente ler os Salmos. Muitos deles são orações sinceras, cheias de gratidão, arrependimento e pedidos de ajuda. Por exemplo, o Salmo 139 diz: "Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos." Essa é uma oração poderosa para quem deseja se conectar com Deus. E não podemos esquecer da presença do Espírito Santo. Ele é o nosso Consolador, aquele que intercede por nós e nos ajuda a nos comunicar com Deus. Em Romanos 8, versículo 26, lemos: "O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos por palavras." Quando você busca o Espírito Santo, ele transforma sua oração em algo vivo e poderoso. Falar com Deus não requer palavras difíceis ou rituais complicados. Ele deseja um coração aberto, que o busque com sinceridade. Você já olhou para o céu em um fim de tarde e sentiu uma paz que não sabia de onde vinha? Já ouviu o som das ondas do mar, o canto dos pássaros ao amanhecer? Ou sentiu o toque do vento no rosto e pensou: "Isso não pode ser obra do acaso"? Esses são apenas alguns exemplos das formas físicas pelas quais Deus nos lembra que Ele está aqui, cuidando de nós. A criação é uma das maiores mensagens físicas da presença de Deus. Em Romanos, no versículo 20, lemos: "Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas." Cada detalhe da natureza, o céu estrelado, o nascer do sol, as flores que se abrem, são lembretes visíveis do amor de Deus por nós. Quando observamos a perfeição da criação, é impossível não sentir a grandeza e o cuidado do Criador. Mas as mensagens físicas da presença de Deus não estão apenas na natureza, elas também aparecem nas pequenas situações do nosso dia a dia. Sabe aquele momento em que tudo parecia perdido, mas algo aconteceu de forma inesperada para resolver o problema? Pode ter sido alguém que apareceu para ajudar, uma porta que se abriu, ou até mesmo um livramento de algo que você nem imaginava. Esses momentos não são coincidências. Eles são a mão de Deus agindo de maneira tangível na sua vida. Quantas vezes você já ouviu falar de pessoas que escaparam de acidentes graves por um simples atraso ou mudança de planos? Ou de quem sentiu uma voz interna dizendo: "Não vá por esse caminho", e depois descobriu que foi poupado de um grande perigo? Esses testemunhos de livramentos inexplicáveis são sinais claros da proteção divina. Deus está sempre trabalhando nos bastidores, cuidando de cada detalhe, mesmo quando não percebemos. E há algo ainda mais extraordinário. Deus não só usa a criação e as circunstâncias, mas também pessoas ao nosso redor para nos lembrar de sua presença. Quantas vezes alguém cruzou seu caminho no momento certo, com uma palavra de conforto, um gesto de bondade ou até mesmo um simples sorriso?
Essas pessoas são instrumentos de Deus, enviadas para mostrar que você não está sozinho. Cada detalhe da criação é um lembrete físico do amor de Deus por nós. Ele está em tudo ao nosso redor, basta abrir os olhos. A presença de Deus também pode ser sentida em momentos de silêncio e reflexão. Quando você para contemplar o que acontece ao seu redor, começa a notar sinais que antes passavam despercebidos. É como se Deus estivesse sempre falando: eu estou aqui e estou cuidando de você. Lembre-se de que Deus não precisa de grandes milagres para mostrar que está presente. Ele se manifesta na simplicidade, na chuva que cai para regar a terra, na sombra de uma árvore em um dia quente, no cheiro das flores. Ele está nos pequenos detalhes, nos gestos diários que muitas vezes ignoramos. Se você duvida, experimente parar por um momento e observar o que está ao seu redor. Olhe para o céu, ouça os sons da natureza, sinta o ar que enche seus pulmões. Tudo isso é um presente de Deus, um lembrete de que Ele está te sustentando em cada respiração. Deus está mais perto do que você imagina. Ele se revela em cada pôr do sol, em cada gesto de bondade e em cada livramento. Basta abrir os olhos para ver as mensagens físicas de sua presença. Falar com Deus é um dos atos mais poderosos e transformadores que podemos experimentar, mas muitas vezes complicamos algo que é tão simples. Deus não exige palavras elaboradas ou discursos perfeitos. Ele não espera que sejamos teólogos ou especialistas em oração. O que Ele deseja é que conversemos com Ele como um filho fala com seu pai, com sinceridade, confiança e coração aberto. Imagine por um momento que você está diante de um pai amoroso, alguém que te conhece melhor do que você conhece a si mesmo. Ele já sabe o que está no seu coração antes mesmo de você dizer. Ainda assim, Ele quer ouvir você. Por quê? Porque falar com Deus não é apenas sobre pedir ou agradecer, é sobre construir um relacionamento. Em Mateus 6, versículo 9 ao 13, Jesus nos deu o exemplo mais claro de como devemos nos aproximar de Deus. Ele nos ensinou a orar de maneira simples, começando com as palavras: Pai nosso, que estás nos céus. Essa introdução por si só já mostra a essência da oração. Reconhecer Deus como nosso Pai, alguém que nos ama incondicionalmente e deseja estar ao nosso lado em todos os momentos. Muitas vezes pensamos que só podemos falar com Deus quando estamos bem, quando temos algo bonito para oferecer. Mas a verdade é que Deus quer ouvir tudo, as alegrias, as vitórias, mas também as dores, as dúvidas e os medos. Ele é o único que pode lidar com todas as nossas fraquezas sem nos julgar. Ele nos acolhe e nos consola. Falar com Deus não é apenas despejar palavras, é construir uma relação viva com o Criador que deseja estar ao seu lado. A conversa com Deus deve ser simples e direta. Você não precisa de rituais ou formalidades, só precisa ser verdadeiro. Fale com Ele no seu dia a dia, enquanto caminha, enquanto trabalha, ou mesmo antes de dormir. Não há hora ou lugar certo, porque Deus está sempre disponível para ouvir. Mas falar com Deus também significa aprender a ouvir. Muitas vezes estamos tão ocupados apresentando nossas listas de pedidos que esquecemos de pausar e dar espaço para que Ele responda. Ouvir Deus exige paciência, porque Ele fala no seu tempo e da sua maneira. Talvez a resposta venha através de uma palavra na Bíblia, de uma mensagem que toca o seu coração, ou até mesmo de um silêncio que traz paz. E é nesse silêncio que aprendemos a confiar. Confiar que Deus está no controle, que Ele ouve cada palavra e que suas respostas sempre serão as melhores, mesmo que não sejam exatamente o que esperamos. Quando você fala com Deus, lembre-se de que Ele é o Criador do universo, mas também o seu Pai. Ele está profundamente interessado na sua vida, nos seus sonhos e nas suas lutas. Deus não quer uma relação distante. Ele quer ser parte do seu dia a dia, o seu refúgio nos momentos difíceis e a sua alegria nas vitórias. Por isso, abra o coração e fale com Ele. Diga o que sente, sem medo ou vergonha. Deus não apenas escuta, Ele responde, Ele guia e Ele transforma. A cada conversa, o relacionamento se fortalece e você começa a perceber que nunca esteve sozinho. Então, da próxima vez que sentir vontade de falar com Deus, simplesmente comece. Não importa onde você esteja ou o que tenha para dizer. Deus está esperando por você, pronto para ouvir cada palavra e encher o seu coração de paz e esperança. Falar com Deus é maravilhoso. É abrir completamente o coração e deixar que Ele estabeleça uma conexão direta com a sua alma. Mas a pergunta é: o que você diria a quem sabe tudo
criou tudo e é dono de tudo. Sabe, eu não diria nada, apenas ouviria, porque tenho tanto a aprender. Meu maior sonho é poder ouvir sua voz todos os dias, me guiando e me conduzindo. Deus está dizendo hoje, eu estou aqui. Deixe-me falar com você. Se essa mensagem te ajudou, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Não ignore os sinais. Deus quer falar com você hoje. Lembre-se, você é amado, você é protegido e Deus tem um propósito eterno para a sua vida. Não tenha medo. Confie nele e ele te guiará por caminhos de vitória. Que Deus abençoe você.